Está no ar o Capixaba Cast, você já sabe, toda semana um episódio novo, hoje um episódio muito especial, mas você que já acompanha há um bom tempo sabe que aqui o nosso objetivo é evidenciar e conectar capixabas de origem ou de coração que genuinamente promovem o Espírito Santo para o Brasil e o mundo, né? Tudo que orgulha o capixaba precisa ser evidenciado aqui. Porém, hoje o meu entrevistado é um entrevistado muito especial, que eu tenho o orgulho de chamar de amigo e irmão, que eu aprendo muito, a emoção já está rolando antes de começar aqui o podcast, né, que é o especialista em alavancagem financeira e patrimonial, o Wellington Leite. Bem-vindo, meu amigo. Prazer imenso, Lucas, de estar aqui com você, é uma honra. Quero dizer que você é mais do que um amigo, é um irmão. Amém. E para mim é um privilégio, uma oportunidade de estar aqui com você, dividindo esse espaço. Eu confesso para você que é uma oportunidade incrível para mim, né? A gente vai percorrer em uma entrevista, mas em poder aprender com você. Eu sempre, todo mundo, as pessoas que já acompanham ele sabem que ele é uma autoridade no Brasil hoje, não só pelo movimento, o propósito dele, mas pela audiência que você traz, a quantidade de milhares de pessoas que te acompanham, né? Mas o meu maior objetivo aqui hoje é entrarmos um pouco mais naquilo que você carrega. Acho que mais importante do que você alcançou é o que você carrega, né? Verdade. Não sei se você concorda comigo que excelência é resultado de essência. Exato. A essência traz a excelência, né? Exatamente. A gente vê o resultado, mas o que está por dentro? O que cada um de nós carregamos? Então, enquanto profissional, especialista em alavancagem financeira e patrimonial. Mas eu queria que você contasse pra gente um pouquinho a sua história. Já vi aqui um pouquinho, 14 anos iniciou como office boy, não sabia dessa parte, né? Queria você, como que começou a sua história, de onde você vem, como que você chega aqui ao Espírito Santo? Conta um pouquinho pra gente. Então, Lucas, é uma história longa, mas vou tentar resumir aqui. Eu cheguei aqui no Espírito Santo em 2003. Eu vim do interior, eu saí do interior do Rio de Janeiro e sempre operei no mercado de seguros, que já é uma tradição familiar. Meu pai ele é um corretor de seguros e sempre atuou no mercado de seguro de automóvel. E comecei literalmente ali do básico, né? Eu fazia os serviços de banco para ele, mesmo como filho ali, como tendo ali um pai como meu professor, mas ele foi intencional. Ele falou, não, eu quero que você comece ali do básico, porque um dia quando você for gestor, você vai valorizar cada departamento e cada colaborador. E assim eu fui percorrendo, foi me promovendo, depois me passou no setor de atendimento, depois no setor comercial. E aí depois, quando cheguei aos meus 22 anos, ele falou, meu filho, agora você está preparado para ser um gestor. E só que sempre fui uma pessoa ambiciosa, né? E foi quando eu vi um desejo de montar minha própria empresa. Foi quando eu vim para o Espírito Santo. Em 2003, eu já estava lá com meus 27 anos. E aqui, literalmente, Lucas, comecei do zero. Muito bom você falar isso. Sim, montei minha corretora. Mas, como todo início é desafiador, né? E 4 anos depois, devido a uma operação financeira mal sucedida, literalmente, aqueles 4 anos que eu construí, eu perdi tudo. E aí, literalmente, tendo que recomeçar 4 anos depois de ter plantado ali naquele momento e ter passado por todos os obstáculos, mas foi quando, devido a essa negligência, uma operação mal sucedida financeira, mas não sabia eu que Deus já estava escrevendo ali, né? Já estava agindo, e sempre em percalços no âmbito financeiro. E aí foi quando eu, recomeçando toda a minha história, isso já era 2007. 2007 eu conheci minha digníssima esposa, Carlos Roberta, que é minha esposa, minha sócia, meu braço direito, é meu tudo, né? Isso. Sua parceira da vida. E foi ali que a gente, juntamente, nós demos as mãos. A WK iniciou ali, porque W é as iniciais, W de Wellington e K de Carlos Roberto. Interessante. Isso. E aí foi quando nós caminhamos juntos. 2012, eu passo por um outro percalço na minha vida. Eu tinha sido avalista de um dos meus maiores clientes, uma operação milionária. Nessa trajetória eu já tinha constituído um alicerce, né? Já estava com uma carteira de clientes e eu tinha sido avalista desse cliente. Ele não honrou com o compromisso
Eu tive aí que ficou pra assumir vocês. isso. E ali, novamente, pela segunda forte. vez, perco tudo. E naquele momento, foi um momento onde eu tive um encontro ali com Deus. Quero falar sobre isso com você, meu irmão. Foi algo assim que eu ali, eu fiz um ato profético dentro da empresa. Ali o que que eu fiz, Lucas? Eu dei as mãos à minha esposa, nós nos ajoelhamos dentro da empresa e naquele momento eu nomeei Jesus Cristo como presidente da empresa. Eu renunciei à presidência do grupo WK e a partir dali, Lucas, Jesus. a minha vida nunca mais foi a mesma. As Que coisas lindo isso. começaram a fluir, só que me permita compartilhar um episódio. Por favor, hoje é pra te ouvir. Antes de fazer esse ato, muitas vezes Deus nos testa. Deus nos testa. Verdade. E Deus nos prova. E Ele sabe, embora todo percalço, todas as dificuldades, eu sempre fui uma pessoa que eu nasci de um lar cristão. Já tinha consciência, né? E eu sempre fui uma pessoa de muito temor a Deus. E eu estava com muitas dificuldades financeiras. E uma determinada pessoa veio até a minha empresa. Foi uma pessoa que eu já ajudei muito no passado. E essa pessoa, ela veio com uma maleta com um valor bem expressivo, né, de dinheiro. Só que eu sabia a origem desse dinheiro. Era um dinheiro ilícito. Né? E você imagina, eu diante de uma dificuldade, de um caos que eu estava passando. E naquele momento as minhas palavras para ele foram: é nobre a sua atitude em querer me ajudar, mas sabendo a origem desse dinheiro, eu não tenho como aceitar. Ali se já posicionou, né, irmão? Mas faz o seguinte, deixa essa maleta hoje comigo e amanhã eu te devolvo. E ele não entendeu, mas seguiu de acordo com o que eu havia pedido. Naquele momento eu chamo toda a minha equipe, meus colaboradores. E eu falei para eles o seguinte: olha, muitos de vocês hoje devem estar passando por uma dificuldade financeira e precisando, às vezes, de um pequeno recurso para resolver a vida de vocês. Assim também, a nossa empresa também está passando por essa dificuldade financeira. E eu quero dizer para vocês que... E aí eu abri a maleta. Esse dinheiro eu acabei de receber ontem e o que eu tenho aqui é suficiente para honrar os meus compromissos. Só que eu quero dizer para vocês que esse dinheiro é um dinheiro sujo, um dinheiro ilícito. E por que eu estou trazendo vocês aqui na minha sala? Porque enquanto o coração do ser humano estiver nisso aqui, a vida não vai adiante. Fortíssimo. Mas quando você depositar sua confiança em Deus, aí se prepara para viver o extraordinário. Amém. Naquele momento, Lucas, eu falei para os meus colaboradores, eu falei: olha, vocês vão ser prova viva do que Deus vai fazer, porque esse dinheiro ele vai voltar para as mãos dessa pessoa amanhã. E vocês vão ver o agir de Deus. E isso eu falei com fé, com convicção do que Deus ia fazer. E teve uma clareza do que estava fazendo, meu irmão. A fé, ela foi seu alicerce. Isso aí. Ali é posicionamento. E naquele momento eu me despedi deles, liberei eles para o trabalho. Antes de eu devolver o dinheiro a essa pessoa, eu convidei o meu pastor na ocasião e pedindo ali uma direção a ele. Meu pastor foi me visitar ali e juntamente com o diácono, ele falou: Wellington, de forma resumida, ele falou: Wellington, se você aceitasse esse dinheiro, você estaria servindo ao Deus Mamon. E o fato de você recusar, tem pessoas que se vendem por tão pouco e você está recusando essa maleta. Hoje você foi aprovado por Deus. Se prepare para você viver o sobrenatural. No outro dia, devolvi o dinheiro a essa pessoa e eu falei: olha, toma aqui, você vai ser prova viva também do que Deus vai fazer. Entreguei. Naquele momento, eu fiz o ato profético. Ajoelhei, entreguei a minha empresa e consagrei ao Senhor. Lucas, foram 48 horas. Fortíssimo. Eu recebi uma ligação. Gente. Por favor, gostaria de falar com o senhor Wellington. Naquela época ainda eu não estava operando forte com consórcio, eu operava muito no ramo de seguros.
naquele momento, foi quando ele falou, Wellington, me deram boas referências a seu respeito e eu estou precisando fazer um seguro da minha frota. Tem como você dar um pulo aqui na minha empresa? No outro dia eu fui na empresa dele. Lucas, uma frota de mais de... Eram 80 bitrens Volvo parados, 0 no pátio. Ele tinha acabado de fechar um contrato com a Coca-Cola e precisava já botar os carros na rua. Resumindo, fechei aquela operação. A comissão que eu recebi praticamente era exatamente o valor da maleta. Só que fruto do meu suor, do meu trabalho. Digno, honesto, transparente. A partir dali, vamos transbordar. E aí Deus começou me honrando. Só que nessa caminhada, eu tenho assim... Um dia eu vou poder compartilhar em um outro momento. Não, teremos várias oportunidades. Muitas experiências no âmbito financeiro. E eu sempre perguntava, Senhor, todas as minhas experiências é no âmbito financeiro. O que o Senhor quer falar comigo? E hoje estou aqui trazendo um empresário especializado em alavancagem financeira e patrimonial, onde aqui eu ensino sobre educação financeira. E hoje tudo aquilo que Deus, onde eu vivenciei, onde eu tive várias experiências, e é onde hoje eu transbordo na vida das pessoas. Que lindo, eu fico feliz e emocionado, Wellington, porque quando eu te chamei, né, para esse podcast, eu imaginei assim, o que vamos trazer de diferente do Wellington, um cara que já tem uma presença tão grande digital, né? Claro que certamente algumas pessoas já conhecem a sua história, mas eu acho assim que a melhor forma de dizer e explicar o que você faz é o que você vive, nesse chamado que você tem. Porque existe trabalho, existe propósito, mas existe chamado. O chamado ele é muito maior. Verdade. E isso é maravilhoso. Inclusive, quando você fala hoje da educação financeira, né, se você traz isso muito bem, dos desafios que as pessoas enfrentam, eu queria que você trouxesse, inclusive para você que está assistindo em casa, né, que talvez passe pelo desafio, qual é a consequência da falta da educação financeira no Brasil hoje? Vamos lá. Lucas, existe um estudo que mais de 78% das famílias estão endividadas. E exatamente por falta da educação financeira. Verdade. Tá aqui. Tem uma matéria onde o Ronaldo Fenômeno está sendo entrevistado pelo Danilo Gentili. E olha que forte que ele fala. E o Ronaldo Fenômeno é um grande empresário, né? Foi ex-jogador de futebol. Então, ele fala o seguinte, que todos os jogadores de futebol e da NBA, nós estamos falando de jogadores com salários multimilionários, né? E quando eles se aposentam, 5 anos depois, 95% deles volta a estaca zero. É muito, gente. Por falta da educação financeira. A educação financeira, Lucas, infelizmente, nós vemos que é um grande erro na nossa educação, no nosso país, que era uma obrigação nas escolas. Deveria ser ensinado. Um dever ensinado nas escolas. E, às vezes, o que eu percebo é que parece que o governo não quer que aprendamos sobre educação financeira. Isso. Né? Mas eu percebo que é ali naquele momento onde eu percebi que eu precisava fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu sempre estudei, né, lendo vários livros no mercado financeiro para entender como investir, porque eu passei por essa dor lá atrás. Você viveu, isso que eu ia te falar, desculpa te interromper, que quando você falou ali da escassez, e é muito importante você que está assistindo, porque você vive hoje um resultado, né, de uma qualidade de vida maravilhosa, que eu vejo lá e louvo a Deus pela sua vida, é inspiração, viagem e tal, mas você tem um lugar de fala, você sabe o que é a escassez, você deve ter sentido isso na pele. Sim. E aí, mas a educação financeira, e como que ela apareceu na sua vida? Além dessa parte espiritual, que é transformador, seu testemunho, gratidão por contá-lo aqui pra gente, mas como que a educação financeira apareceu na sua vida? Então, Lucas, eu sempre gostei de investir no mercado imobiliário. Só que lá atrás eu investia de forma errada. Eu tinha aversão a ter dívidas. Né? Vim de uma cultura, algo familiar que se você tem, compra, se você não tem, não compra. E aí eu fiz a minha primeira aquisição imobiliária em 2007 e fiz com recurso próprio. Comprei um imóvel com recurso próprio e literalmente me descapitalizei. 2 anos depois, passou um vendaval na minha vida financeira. Novamente, estaca zero. Mas por quê? Porque lá atrás eu tinha me descapitalizado.
E aí eu tive que fazer o quê? Praticamente, literalmente, queimar o imóvel, vender abaixo do mercado Para pagar para as poder dívidas. isso, exatamente. E ali eu aprendi, eu falei, nunca mais Passaria por isso. eu ia passar por isso. Eu tenho uma fala que é do nosso querido Tiago Brunet, né? Maravilhoso. E o Tiago Brunet ele fala o seguinte, é uma fala forte, mas necessária, onde ele diz o seguinte, o empresário hoje que ele descapitaliza, ele está cometendo suicídio corporativo. No mundo de hoje, não descapitalize. Porque a bem verdade, Lucas, a gente não sabe o dia de amanhã. Quem esperava que fôssemos passar há 7 anos atrás por aquela pandemia? Ninguém estava pronto para aquilo. A pandemia ela foi um grande ensinamento para muitos empresários. Isso. E aí naquele momento eu falei, então a partir de hoje não vou me descapitalizar. E aí meu segundo imóvel eu comprei em 2011, só que eu falei, então vou comprar financiado. E aí foi quando financei o imóvel. Só que ali eu fui entender o custo de um financiamento. O financiamento hoje, Lucas, a partir do momento quando você compra um imóvel, os 9 primeiros anos, literalmente, você só paga juros. Verdade. A amortização ela é mínima. Verdade. Você paga e você O não teu- vê aquele saldo devedor diminuindo. E o que é pior, aquilo que você financia, você paga 3 vezes no final. Então, se você financia hoje 500 mil, você vai pagar 1,5 milhão no final. O custo é muito alto. Agora, então, nem se fala, com a Selic em alta. Então, o financiamento ele é inviável. E aí foi quando eu tinha comprado o imóvel financiado e eu falei, não, isso não faz sentido para mim. E aí foi quando eu vendi o imóvel, que liquidei o financiamento e ali eu falei para minha esposa, a palavra financiamento nunca mais entra no meu lar. E ali, posicionamento, novamente. E aí foi quando eu falei, se não faz sentido para mim eu comprar à vista, vou me descapitalizar, não faz sentido eu comprar através do financiamento, então me restou a terceira e última opção, que é o consórcio. Eu queria que você falasse sobre isso. Antes de você falar sobre o consórcio, eu faço questão de registrar, né? Que bom que Deus te deu essa oportunidade, capacitou. Top 8 Brasil, né? Reconhecido nacionalmente no 8º lugar do Brasil, e top 1 Capixaba. Inclusive, ele é, né, destaque na 5ª edição da revista Orgulho Capixaba, reconhecido como Capixaba top 1 na venda de consórcios. Eu queria que você falasse sobre o consórcio, 2 perguntas sobre o consórcio, e sobre como que é ter esse reconhecimento para você. Lucas, foi para mim uma satisfação muito grande, porque quando eu fui convidado, né, para participar desse grandioso evento, ali onde está a elite, né, dos profissionais na área de consórcio, é o Oscar do consórcio, né? Só vai quem tem resultado, exato. Né? E assim, a minha expectativa eu estava ali para ficar entre os top 20 Brasil. Que já era Exato, já seria um marco muito grande. E aí eu fui homenageado ali, eu fiquei no top 8 Foi entre esse os ano 8, agora? foi esse ano. Que bênção Top de Deus. 8 e top 1 no Espírito Santo. Então ali foi um número, graças a Deus, bem expressivo. Nós fechamos no ano passado algo em torno aí de 400 milhões praticamente em consórcio. Mas, graças a Deus, esse ano os números estão... As perspectivas estão boas. Muito boas. Eu já profetizei que ele será top 1, né? Já. Eu nem sabia dos números, depois ele concluiu aí. E pra gente caminhar para o final, Wellington, fala pra gente um pouquinho sobre consórcio, já esse reconhecimento que Deus permitiu você chegar. Qual a vantagem do consórcio? Sei que as pessoas estão acompanhando, o meu objetivo é que você também tenha essa educação financeira, que você viva a alavancagem patrimonial, mas fala pra gente finalizar sobre o consórcio, esse movimento brilhante que você vive. Lucas, o consórcio nada mais é que é uma compra programada, é uma compra planejada. Só que ela é uma compra inteligente. Por quê? Porque você não descapitaliza e você não paga juros. Então ela se torna uma compra inteligente por conta disso. Isso. Então, qual é a vantagem do consórcio? Quando você se planeja, a partir do momento ali que você só vai ter ali o compromisso com as parcelas. É claro que existem algumas estratégias para que a gente possa ali acelerar o processo para que você não fique só à mercê do sorteio. E aí que entra o nosso papel. Isso é interessante. Exatamente. É o nosso papel como consultor, como especialista. Potencializar esse resultado. Exatamente. Porque ali a gente primeiro vai entender qual é a dor do cliente, qual é a necessidade. O que o cliente ele almeja? Ele quer comprar uma casa? Ele quer comprar um carro? Ele quer construir uma casa? Só que o consórcio, Lucas, é um ponto importante para a gente concluir aqui, que é
ele deixou de ser só aquela ferramenta para a compra de um imóvel e para a compra de um carro ou construção de uma casa. Ele virou ali uma ferramenta poderosa de alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? Quando você tem uma carta de crédito contemplada, essa carta ela vale ouro no mercado. Então, se hoje, eu vou dar um exemplo, você contrata uma carta de R$500 mil, onde você só tem ali uma contribuição ali de R$1.400 de parcela. Acessível, totalmente acessível. E digamos que daqui a 30 meses você contempla. Você vai ter ali um investimento ali, né, digamos aí, falando por alto, uns 45 mil. Lucas, nós conseguimos vender a sua carta de crédito para o mercado, onde essa carta a gente consegue vender, comercializar por em torno ali de 125 mil, 150 mil reais. Você imagina, você investiu ali 45 mil e agora teve um retorno de 150 mil. Se você hoje faz isso fora o consórcio, você só vai conseguir ter esse retorno ali em 10, 12, 15 anos. Verdade. Algo que no consórcio você já consegue antecipar ali 1/4 desse tempo. Então, ela se torna esse poder de alavancagem. E graças a Deus a gente tem transformado a vida de muitas famílias. Inclusive, antes de vir para cá, já obtive um retorno que ontem foi a assembleia. E nós já tivemos diversos clientes que foram contemplados que eles não sabem ainda. Já tá, vai receber boa notícia. E uma boa parte dos meus clientes são fora do país. Você tem clientes fora do país? Muitos clientes, são mais de 25 países que nós atendemos. Que maravilha. Graças a Deus. Wellington, que bênção receber você. Gratidão. Aquela sensação que vai ter a parte 2 em breve, né? E teremos, em nome de Jesus, se Deus quiser. Eu te agradecer muito por ter aceito o convite, numa agenda tão corrida como você vive, a autoridade que você é. Dizer que é um presente para mim, como seu amigo, seu irmão, poder usufruir do seu conhecimento e você compartilhar um pouco mais. Amém. Para nós finalizarmos, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que acompanham, seja que está enfrentando alguma dificuldade financeira ou que já tem uma boa condição financeira, independente da realidade, que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado, uma mensagem para todos nós. Eu tenho uma frase essa frase é uma frase que eu registrei ela e que saiu do fundo do meu coração e foi uma frase que Deus gerou isso em mim. O que constrói riqueza não é o quanto você ganha, mas é o quanto você consegue multiplicar. Muitas vezes as pessoas não rompem na vida porque não adianta você ganhar bem, mas você gastar muito e você ali nunca vai conseguir construir a sua liberdade financeira. Aquilo que Deus te deu, você é aprender a administrar. Deus, ele honra a quem administra aquilo que ele dá. Então, uma dica que eu dou, básica, mas não tenha jamais mentalidade de escassez, de querer as coisas rápidas, as coisas de forma imediata. Tudo que é imediato, ele é caro, ele é custoso. E você vai pagar um alto preço. Agora, quando você planeja, o segredo está no planejamento. E hoje, quem se planeja sai na frente, para que você construa a sua liberdade no futuro. Maravilha, gente. Só te agradecer, Wellington, que Deus continue te iluminando. Amém. Que esse brilho, essa presença dele que habita em você, conseguindo na vida de mais milhares de pessoas, um presente poder caminhar contigo. Amém. E a gente vai continuar junto, tá bom? Amém. Presente mesmo. Gratidão. E a você que está assistindo, esse foi mais um episódio do Capixaba Cast. Toda semana você recebe aqui um convidado, uma convidada especial que de alguma forma evidencia o Espírito Santo para o Brasil. Inclusive, fique super à vontade, deixa aqui abaixo o seu comentário, qual foi o aprendizado que você teve com o Wellington, qual frase dele mais tocou você, inclusive você que ficou impactado, queria que você deixasse aí, Wellington, as redes sociais, aonde que as pessoas podem te encontrar, que mais pessoas vão querer te acompanhar aí. São várias redes sociais, né, Instagram, TikTok, mas eu vou deixar o do Instagram, que é a rede principal, que é o Wellington, com 2 L's e NGTON, Wellington, WK, _ oficial. Então, segue a gente lá que vai ser um prazer poder servi-los. Que maravilha. E o Capixaba Cast fica por aqui. A gente sempre finaliza dizendo: o show está apenas começando. Até o próximo episódio.